Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Dória, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre complicações cirúrgicas, um tema que ninguém gosta de abordar, porém é muito importante para a gente ter essa noção como médico. Toda cirurgia tem um potencial de complicação, né? É claro que você tenta evitar isso com instrução, sabendo o que está fazendo e tudo mais. Mas se até engenharia, que é uma ciência exata, vamos dizer assim, a gente sabe que botar um tijolo em cima do outro, como vai ficar, de vez em quando um prédio cai. Na medicina, que é uma ciência muito mais inexata, as coisas nem sempre respondem da forma que a gente imagina. Né? Às vezes o mesmo tratamento em dois pacientes diferentes tem dois resultados diferentes. O potencial para complicação é muito maior. Bom, então a gente tem que diferenciar primeiro complicações inerentes a qualquer procedimento invasivo, seja infecção, problemas com alteração de pele, queloide, coisas do gênero. Isso pode acontecer em qualquer procedimento invasivo, até numa injeção. De complicações realmente cirúrgicas, problemas da cirurgia, né? Falha de síntese, qualquer outra coisa relacionada, pseudartrose, no caso do Alex Valgo, por exemplo, uma recorrência, né, o joanete voltar e por aí vai. Bom, o que acontece? Eu vou entrar num ramo mais filosófico, obviamente, porque não dá para falar sobre cada complicação de cada cirurgia. Então, eu acho que a gente tem que pensar que quando acontece uma complicação, até o paciente entende que aquilo ali não está certo, que aquilo ali não está correndo como o esperado. Né? Até o paciente, quando vê uma infecção, quando vê que o joanete voltou, quando vê que uma fratura fixada evoluiu de forma desfavorável, soltou as placas, quebrou a placa, o paciente entende que aquilo ali não deu certo, aquela cirurgia não deu certo. E aí cabe a você, como médico, explicar o porquê não deu certo, oferecer as opções para contornar esse problema e um método de resolver. Né? Não adianta tentar se esconder de uma complicação. O cirurgião que não tem complicações, ele simplesmente não operou o suficiente. Né? Toda cirurgia tem uma taxa lá de recorrência, de problema. Por exemplo, a recorrência, né, ou o joanete voltar. Está descrito na literatura que isso pode acontecer em torno de 5 a 10% por diferentes causas. Bom, então você tem que entender que qualquer cirurgia, tendo risco de complicação, se você fizer ela um número X de vezes, você vai acabar tendo aquela complicação. Não adianta, como eu falei, tentar fugir. Não vou mais atender esse paciente, vou fingir que não aconteceu, vou falar para ele que está tudo bem, que nada que é assim mesmo. Isso é a pior atitude possível. Os casos bem-sucedidos, você deve estar próximo deles. As complicações, você deve estar ainda mais próximo. Porque esse paciente ele tem que se sentir acolhido, tem que se sentir confiante em você e tem que entender que você sabe como resolver aquele problema. Complicações não são fáceis de lidar e são ainda mais difíceis de ter essa conversa com o paciente. Eu não estou dizendo que isso seja simples ou fácil, pelo contrário. Durante muito tempo eu tive para aprender como lidar com esse tipo de paciente. Mas, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de bagagem, tenho um pouco mais de confiança na minha habilidade, de uma forma que eu sei qualquer complicação, como conversar e como resolver. Né? Eu acho que esse paciente não deve ser de forma alguma menosprezado ou abandonado. As queixas do paciente devem ser sempre levadas em consideração e deve ser sempre tentar buscar uma solução para aquilo. Eu acho que dessa forma que você vai aprendendo como lidar, como falar e como resolver as complicações. Né? Nos conselhos regionais de medicina, nós vemos, por exemplo, muito mais processos médicos, na verdade, onde o médico tecnicamente está certo, mas pessoalmente não soube lidar com o paciente, e aí o paciente se sentiu com resultado desfavorável, se sentiu destratado, se sentiu o que for, e resolveu processar o médico, do que
pacientes que tecnicamente estão errados, porém o médico tinha um bom relacionamento com o paciente, né? E aí o processo ocorreu. Ou seja, traduzindo, você é mais fácil, vamos dizer assim, mesmo estando tecnicamente correto, ser submetido a um processo médico se você não souber lidar pessoalmente com o paciente, do que o contrário. Para você ver a importância do relacionamento médico-paciente, da confiança que um tem que ter no outro, da tranquilidade e sinceridade que você deve tratar o seu paciente. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho sobre como pensar nessa questão de complicações. Qualquer coisa, pode deixar uma dúvida aí nos comentários e eu vou responder na próxima.